Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Gurue Podcast. A voz do Namule, o nosso orgulho. É aqui onde nós damos espaço à cultura, ao turismo e às potencialidades do nosso distrito. E, como dissemos no passado, hoje convidamos mais um jovem, mais alguém, mais um ator que mexe com a vida cultural no nosso distrito. Falamos nada mais, nada menos que o Nelson Produções, ou seja, um dos grandes produtores de música que nós temos no nosso distrito. É o PCA da Nelson Produções. É com ele que vamos conversar um pouco sobre a sua história, a sua atividade profissional de entretenimento. Como é que funciona esta máquina de produzir, de entreter aos jovens e não só no nosso distrito. Seja bem-vindo. Muito obrigado. PCA da Nelson Produções. Muito obrigado. Para começar mesmo, para quem não lhe conhece, quando falamos de Nelson Produções, estamos a falar de quem exatamente? Muito obrigado. Eu gostava mais uma vez de enaltecer, agradecer do fundo do coração o convite formulado pela podcast para contar um pouco sobre a nossa trajetória como produção nesse distrito. Em relação à questão que me coloca, eu vou partir do pressuposto que a produção, ou a Nelson Produções, é uma figura, portanto, que não é apenas representada por mim. Naturalmente, a mim atrás eu tenho uma vasta equipe de profissionais, que naturalmente este período todo iam acompanhando gradualmente o percurso ou a evolução da Nelson Produções. Meu nome é Nelson Aniceto. Pouca gente naturalmente conhece com este apelido Aniceto. E eu sou natural de cá de Gurue. Eu nasci, cresci, tive a minha vida tanto estudantil, a vida profissional aqui em Gurue. Tanto atualmente eu represento tanto esta equipe, essa vasta equipe que asseguram a Nelson Produções, e como PCA, não diria, mas é um termo que encontramos simplesmente para simbolizar a minha imagem diante destes profissionais ou destes meninos que asseguram esta produção. Mas como é que começa a produção? Muito obrigado. Bom, a produção ela começa num sonho, já desde muito tempo, desde os meus 10 anos. Para falar a verdade, eu ganhei um impulso. O meu pai, na altura, eu me lembro muito bem, no intervalo dos 8 a 10 anos, ele sempre, aos finais de semana, às sextas-feiras, organizava um convívio com os amigos, e eu era a pessoa indicada no meio de tantos outros adultos, obviamente, que os convidados do seu pai na altura. Exatamente, até não eram bem assim convidados, adultos em minha casa, ou seja, na casa dos meus pais, onde eu vivia. Era uma das pessoas que tinha aquela capacidade de correr atrás daqueles pequenos detalhes, como carregar o material ali, de som e tal. Tínhamos uns aparelhinhos lá em casa. Eu me lembro que um dos primeiros
aparelhos, tanto que eu encontrei depois de ter nascido. Foi um rádio cassete de marca Panasonic. E este, na medida em que eu ia crescendo, eu ia observando meu pai a fazer aquelas coisinhas. Era uma atividade que eu sempre gostei, me chamou a atenção, porque na verdade eu passei por uma indução de dançarino e a minha ideia era Dançar. se calhar sim, dançar. Eu dancei muito naquele período das fantasias, por ali fora e tal. Mas começo a ter a paixão de ir ao fundo e investigar mais a questão de como funcionava aquele material. E uma certa vez, ou uma vez, num final de semana, um daqueles finais de semana habituais, no convívio comportamento com o pai. de jovens na altura, Exatamente. de querer abrir tudo o que é aparelho para ver o que é que existe lá dentro do aparelho, quer dizer, se aquela voz que está ali alguém está ali dentro do aparelho a falar. Certo. Mas tudo isso começa por uma questão simples que eu coloco ao meu pai. Quando tiro o aparelho para mim, liguei e ele confiava-me para ficar ali a controlar as músicas. Na altura tínhamos que introduzir ali uma esferográfica para recuar as músicas e tal, etc. Por aí fora. Então eu perguntei para ele: pai, quem são essas pessoas que estão a falar aí? ainda? Como é que eles conseguem imitar todas essas músicas? Eu até não perguntava quem são as pessoas, eu perguntava como é que a música toca, como é que nós chegamos a escutar esta música aqui do lado de fora. Será que as pessoas estão lá dentro? Ele pergunta-me, sim, é um grupo de pessoas que estão lá dentro. Eu perguntei aonde, ele apontou a coluna, a caixa acústica, disse, é esta aqui, as pessoas estão aqui. Ficou a curiosidade ali. A pergunta que não queria calar, que nunca quis calar, antes de eu investigar, de que tamanho são essas pessoas? Como é que essas tantas pessoas em grupinhos conseguem imitar tantas músicas? E a minha curiosidade ficou. E eu quero ver. Essas pessoas nunca saem para aqui fora? Eu quero ver essas pessoas. Esperei um desses dias. Meu pai foi ao serviço, a minha mãe foi a machamba e eu fui buscar, como sabia onde guardavam, onde conservavam o material, fui buscar uma das colunas, tirei do aparelho, fui para o quarto, onde nós passávamos as noites. À procura daquelas pessoas que cantam. Eu me recordo que o instrumento que eu usei para abrir ou para desfazer aquela coluna foi um raio de bicicleta. Quebrei um raio de bicicleta, quebrei mesmo porque fui para ali tirar. Eu não tinha... a minha intuição era exatamente perceber como funcionava aquilo. Feliz ou infelizmente, consegui naquele dia, tirei o raio, fui para ali, abri e tirei a coluna, tirei o alto-falante fora. Mas quando coloco a tocar, volto para o aparelho, conecto, coloco a tocar, o alto-falante ainda está a tocar. Bom, eu cheguei a concluir que não são pessoas que estão ali, provavelmente essas pessoas podiam estar dentro do alto-falante. Vamos continuar com a investigação. Desmontar o alto-falante. Aos poucos, exatamente. Enfim, eu cometi aquela atrocidade, cometi aquele erro e estraguei, porque não consegui repor. Eu não consegui repor, a minha mãe voltou da machamba, não conseguiu falar comigo pela gravidade do fato, disse, olha, o seu pai é quem vai resolver o assunto consigo. Acredito que nesse dia... eu não escapei. Eu não escapei, foi um problema que eu tive que resolver cerca de uma semana. E uma semana que não fui à escola, tive que fugir para a casa de uma tia e fiquei por lá. Foi um assunto que para voltar para casa tinham que sensibilizar os meus pais. O mal já foi feito, não tínhamos como recuar. Então, a coisa foi subindo e... Mas já nessa altura tinha mais ou menos que idade? Essa altura tinha 10 anos. Eram 10 anos, me recordo. Então, as minhas brincadeiras, a partir daquele momento,
ficaram viradas para uma secção de ferros, não sei o quê, porque eu aqui já transformava aqueles arames, o arame recozido, fazia aqueles carrinhos ali e começava a fazer a simulação de algumas vendas para os meninos lá no bairro. E como é que eu me conecto às tecnologias? Vou me associar a isto porque eu chego também a me incentivar justamente para o ramo das tecnologias quando saí várias vezes para o cinema. E uma das pessoas que, no entanto, criou este impulso para gostar daquelas coisinhas, para gostar da tecnologia, ir investigando mais como é que a coisa funcionava, foi o Janguiro Sen. O Janguiro Sen, bom, eu não tive contato direito com o Janguiro Sen aos 10 anos, mas pelas coisas, pelas obras que ele já ilustrava, ele já fazia, então foram minha fonte de inspiração também, para tentar descobrir como é que as coisas iam se encaixando. Então, o cinema aqui, e eu fazia réplica do cinema em casa, inventava ali algumas capas, não sei o quê, fazia alguns desenhos, aquelas coisinhas todas, projeção nas paredes. Então, esta cada paixão... vez que ia para o Cine Guru, ia copiando alguma coisa e voltava para casa, também tentava... Certo. Então, o meu pai adquiriu um videocassete, uma TV, e o negócio para mim começou com aquela idade um pouquinho tenra, em tentar entender como é que era possível me contornar no mundo. Mas depois daquela bronca do aparelho, depois da bronca do aparelho, qual foi o sentimento do seu pai? Ele compreendeu depois que tinha essa inclinação? Ou... Foi depois, não levou muito tempo. Ele compreendeu que o ano seguinte querias aquilo mesmo? Sim, o ano seguinte. Porque eu já me tornei o mexe-mexe, como diziam assim, né? Me chamavam assim, o mexe-mexe da casa. Sim. Porque avariava ali alguma coisa, Nelson, veja lá se tentas consertar, muito isso é possível. Muito mais irrequieto. Exatamente. Qualquer TV, coisa queria consertar. Os aparelhos já era minha responsabilidade. E dizia ao meu pai, se quiseres partir a outra coluna, estragar a outra coluna, agora o assunto é seu. Mas esse equipamento agora é seu, está na sua responsabilidade. E foi assim, todos os eletrodomésticos estavam sob minha responsabilidade. Há vezes em que eles até nem conseguiam marcar 2, 3 passos, porque tinham que esperar o expert da matéria voltar de onde foi para... Então fui me inclinando nesta matéria, fui abraçando esta causa, mas o que me faltou naquele período era o desafio que eu tinha de adquirir as coisas que eram minhas, porque num desses dias, numa dessas conversas, o meu pai dizia, olha, eu só te fiz a simulação, que aquele aparelho era seu, que era para você não ficar muito agitado com ele, não estragar. Sim, e ter a paixão de conservar o material. E, no entanto, o conselho que eu lhe dou, eu já estava na 10ª classe, dizia ele que o conselho que eu lhe dou agora é que tens que voltar, tens que continuar a estudar, porque para você entender as coisas que você quer tanto investigar, é necessário que você abrace a escola, a academia, exatamente. Quando terminar, se um dia tiver a oportunidade de trabalhar, aí você vai comprar as coisas que são suas. Eu, como seu pai, nunca virei a sua atrás reclamar pelas coisas que são suas. Você vai estragar, vai aprender com isso, você vai adquirir. Exatamente, vai repor sozinho porque já tem as condições. Então foi um outro desafio que eu encarei na minha vida. Tinha que terminar a escola muito cedo, começo a trabalhar e quando começo a trabalhar eu já vinha com este domínio porque eu já conseguia resolver pequenos problemas. Mas quando começa a sentir que já era um profissional aceito na praça? Certo. Primeiro tinha que fazer o nome, porque eu também me inspirei num outro jovem na altura, o Jacinto Gabriel, que movimentava muito a cultura. Eu
numa destas vezes, pedi para trabalhar com ele e comecei assim, da mesma forma que dou oportunidade aos meninos hoje. Começam primeiro por arrastar aquelas caixas de acústica, aquelas colunas e tal, mas depois vão subindo de nível. Carregar, descarregar. Exatamente. Sim. Quando é que eu entro, quando é que eu chego ao Jacinto Gabriel? Quando ele disse que eu podia fazer alguma coisa, pelo menos um cabo, era possível emendar. Então, as pessoas iam acreditando porque eu já trazia comigo algum conhecimento, tanto no bairro antes de sair, antes de assumir os outros desafios ou então assumir os outros serviços. Naturalmente podia ser convidado para finalmente fazer. Eu já fazia isso em casa quando descobriram que eu tinha este dote. Podia conseguir reparar uma chaleira, podia reparar um cabo, podia reparar um rebobinador na altura dos vídeos cassetes. Então o meu pai começou a fazer essa publicidade nos bairros. Eu já passava de casa em casa a fazer aquele trabalho e dizia, olha, aquilo que você puder cobrar lá. E eu comecei assim, olha, dê naquilo que eu não sabia, não tinha muito domínio de valores. Não conseguia sentir que, naturalmente, a avaria, ou seja, este concerto que fiz desta tal avaria, valia-me tanto, ou valeria-me tanto, em termos de valores. Eu cresci assim, sempre abri exceções. Primeiro, eram os sacrifícios e os benefícios vinham depois. Às vezes eu dizia, ok, eu venho para aí, eu vou consertar, um dia que tiver, pode me solicitar para... fui crescendo com essa cultura. Sim. Qual foi o seu primeiro, ou seja, a sua primeira aparição pública como um produtor, sim, como um DJ, com esta marca de Nelson? Bom, como DJ eu apareço... Mas já na altura era Nelson Produções? Não, ou era muito DJ antes. Nelson? Era DJ Nelson. É DJ Nelson quando eu me associo ao Jacinto Gabriel, e depois das fantasias, porque o nome começa a soar nos bairros, como dizia. E eu já tinha ali um sistema de som. Na verdade, meu pai adquiriu um outro equipamento, um outro aparelho, e me deixou com aquele aparelho que eu havia, já era meu. Já está aí. Aquilo que você assiste no cine, podes fazer no bairro. Já tinha um clube de vídeo, onde eu fazia a gestão, quem tocava era pessoalmente, fazia as montagens. E o Jacinto Gabriel, ele viu o meu potencial, porque num desses dias também teve uma conversa com a minha irmã mais velha, a Elsa. Eu disse que não, eu preciso de jovens assim. Eu fui para lá, foi onde começo a ganhar as primeiras experiências. E lá eu marquei 2, 3 passos, porque eu já tinha, no fundo, um domínio, não no fundo, de forma superficial, um domínio da eletrônica, da eletrotecnia. Mesmo sem formação, obviamente, tudo que eu faço hoje na área de entretenimento nunca me beneficiei de nenhuma formação, de nenhuma capacitação. Nunca tive um professor. É exatamente isso que eu iria lhe perguntar. Se alguma vez participou numa capacitação. Não, nunca, infelizmente. Então foi tudo curiosidade. Foi tudo curiosidade. Então, o Jacinto Gabriel toma a responsabilidade, na altura, de explorar o Café Dominó, que era discoteca também, mas eu acabei me esquecendo, tinha uma outra discoteca ali, agora onde atua o Ponto 24 Joy, lá atrás. Sim. Tinha uma discoteca ali. Tinha uma entrada ali, secreta. Certo. Não é? Então, eu, por conta da idade, eu assumo que iria tocar mais atrás da tela. Olha, eu não quero aparecer como DJ. Sim. Mas eu vou tocar aqui. Como uma sombra. Certo. Eu não quero aparecer. Ficava com muito receio de aparições. Então, sempre que ele pegasse o microfone, DJ Nelson, mas quem é este jovem? E, bom, fui tocando a minha carreira, fui desenvolvendo mais habilidades, e passo a
ao Café Dominó como DJ também. Na altura usávamos os CDs. E quando passo para o Disco Bar. Mas só deixa-me só lembrar aos nossos seguidores que o Café Dominó é onde agora funciona o Banco Oportunidade, Exatamente. ou seja, o MBC, faço a publicidade, sim. mas era só para relacionar depois do BIM, é verdade, ali entre o BIM e o Cine Guru. Certo. Então é mais ou menos é lá onde funcionava o Café Dominó. Sim. Então a Nelson Produções, onde surge? Ela surge quando o Janguiro Sen, primeiro o Jacinto Gabriel, ele sai porque eram pessoas que faziam coberturas sonoras ao nível do distrito, os eventos e tal. O que a Nelson Produções hoje faz, o Jacinto Gabriel já fazia o Janguiro Sen também. Mas quando o Janguiro Sen decide instalar o seu equipamento no Cine Guru, e porque já havia uma ideia, por minha parte, tínhamos que continuar a expandir os serviços, porque estes serviços, eu começo a expandir os serviços da Nelson Produções, mas na altura eu havia criado uma empresa, depois de começar a trabalhar, 2 anos depois de entrar no Estado, eu começo a operar agora, a prestar serviços para os eventos que iam acontecendo no bairro, festas, algumas festas privadas, alguns casamentos, porque o primeiro salário, eu me recordo, o primeiro salário que eu ganhei, no lugar de comprar uma bicicleta ou um meio de transporte para me locomover à escola, na altura trabalhava na escola primária de Vinha, tinha que percorrer todos os dias porque eu ainda estava a terminar a 12ª classe. Eu converti aqueles valores, eu decidi usar aqueles valores do primeiro salário e comprei 2 colunas Roxonic. Foi onde a coisa começa. Lembra-se o ano, Márcio? Lembra-se o ano? Sim, lembro. Foi em 2007. Foi em 2007. Em 2007 comecei a usar um material que eu considerava profissional, àquele nível, naquele período. 2 colunas simples, Roxonics, um amplificador também com a mesma marca e um microfone a cabo. Foi assim que a Nelson Produções começou. Mas, em 2007 começa sim, como Nelson Produções. Mas na altura eu já vinha 2 anos antes, desde 2005 para cá, com uma outra empresa, chamava-se Nelson Solution Service. Eu cortei a Nelson Solution Service porque eu percebi que já havia encontrado ali, já havia encontrado o meu foco, não é? Pronto, e a Nelson Produções começa naturalmente em 2007, oficialmente. Lembra-se de qual foi o seu primeiro pagamento, ou seja, o seu primeiro cachê como Nelson Produções? Como Nelson Produções, me lembro, o meu primeiro cachê eu recebi quanto? Foram 300 meticais, se a memória não me trai. Foram 300 meticais, parece pouco, sim, mas na altura valia exatamente, muito. Valia muito. Foram 300 meticais e de um evento que aconteceu, foi uma festa de casamento. Essa festa de casamento aconteceu na Casa de Cultura. Eu fui fazer lá a cobertura e pronto. O meu material começou a partir daquele momento, primeiro porque a minha ideia não era ganhar com muita flexibilidade, não é? Não era ganhar rápido, mas eu queria conquistar o mercado primeiro. E foi o que fez com que eu abrisse muitas exceções. Primeiro ia o sacrifício, depois negociava o benefício, exatamente. E com esta ideia fui ganhando mercado aos poucos, E o meu desafio sempre foi aumentar a potência, as capacidades, tentar melhorar. E aí eu tive que sair de viagem umas 2, 3 vezes para Quilimane, onde conheço um jovem, chama-se Mr. Francis,
o Cota Chico, a quem eu rendo homenagem hoje. É uma das pessoas que me incentivou muito para continuar neste ramo. E as ideias eram tantas porque eu não sabia especificar exatamente o que eu na altura queria. Porque eu já sabia que tinha ali um equipamento que podia naturalmente avançar, mas quando eu viajasse, olhava para os outros amigos, olha, eu não fiz absolutamente nada, eu preciso dobrar. Mas para dobrar eu sabia que precisava de investimentos e tinha que continuar a criar estas condições para ter acesso aos valores, para adquirir o material, para fazer uma correção aqui, uma correção ali. O que sempre foi fácil para mim, porque que até ontem nunca desisti deste sonho, porque eu sempre acreditei que era possível. Era possível, tanto que o meu maior incentivo é que eu não precisei de buscar técnicos especialistas para ajudar a corrigir certas situações anômalas que o meu equipamento naturalmente podia enfrentar. Então, ali fora de ter o domínio da eletrotecnia, ele dizia, se fores à loja para adquirir, vai te sair muito caro. Mas se fores à loja sim, podes adquirir o acessório. É diferente de adquirir uma coluna completa. Então aí você tem que buscar outros parceiros como um carpinteiro, que possa vir e fazer uma caixa acústica, mas antes tens que desenhar. Eu já tinha o domínio também no desenho, porque eu sempre tive a paixão de desenhar, mas não o desenho artístico como fazer retratos e tal, mas são linhas mesmo. Sim. É o desenho técnico, mais técnico. E foi aí que eu decidi experimentar a outra área que era da carpintaria. Então ia juntando o útil e agradável. E comecei com as primeiras caixas ali. Eu vou baixar na internet uma imagem e é possível desenhar essa imagem no papel e transformar a mesma imagem em material real. E já agora é um profissional consagrado, já tem um nome feito na praça. Que tipo de eventos agora atua? Bom, para começar, o material que temos para responder à demanda dos eventos não é tipicamente profissional. Não é tipicamente profissional, digo isto porque não é um material de primeira linhagem. É um material que possui marcas. A marca é Nelson Produções, com exceção de outros dispositivos como os amplificadores, as mega-edições, que eu não tenho tenho que ir adquirir na loja. Mas as colunas todas que nós usamos são pré-fabricadas. E pré-fabricadas por mim, pela minha empresa. Tanto os eventos que nós assumimos atualmente são eventos de alto nível. E só para citar, já experimentamos, pelo menos até cá, desde a minha carreira, desde que começou a minha carreira, já fizemos 5 coberturas presidenciais. Então, para mim, é o ponto máximo. Eu não consigo ver ao nível presidencial, com aqueles protocolos todos, montar um som de qualidade. Sim. Para um comício do Presidente da República. Exatamente. Não é? Não há erros. Já tivemos aprovação das 2 primeiras vezes que fizemos esta simulação das coberturas e fomos ditos assim ao vivo porque os técnicos procuravam saber de que marca, de que linhagem era o material. Eu dizia, não existe. É uma marca sim, desenhada em Guru. Sim, sim. Então, mas é possível isso em Guru acontecer? Sim, é possível acontecer. Mas como? Bom, assim, na maior naturalidade. Então, digamos, a cobertura presidencial foi o top da sua carreira mais alto para mim, como produtora. Sim. Foi o nível mais alto da minha carreira.
E Agora, senti, se é o nível mais alto da carreira, é efetivamente que foi o cachê também mais alto que já recebeu como produtor. Errado, certo? Ou nem tanto? obrigado. Bom, eu continuo a dizer isso, desafios, porque eu, eu instalei uma política Que o dinheiro não é, que não é não é prioridade para tudo. Não é. exatamente. Duas das três coberturas que eu fiz, primeiro eu vou confessar que não foi o cachê mais alto que eu recebi, e foram coberturas que não excederam 50 mil meticais. E se nós formos a ver para as solicitações que são feitas, para as coberturas que devem ser feitas àquele nível presidencial, com todos os pacotes dentro, elas excedem 500 mil meticais, chegam a custar até perto de 1 milhão de meticais. Então, por que eu assumi? Porque eu queria medir o meu pulsar. Também queria continuar a manter o nome. Não a publicidade, sim. Porque eu Então estava... é tipo, então dê-me aquilo que Exatamente. puderem, pá, e depois de avaliarem a qualidade do meu trabalho. As próximas vezes aí vocês já sabem o que é que vão fazer. Mas lembra-se de quantos eventos até hoje já cobriu? Sim. Já não é possível. Posso colocar a minha mão no fogo e assumir categoricamente que neste percurso já foram mais de 5 mil eventos. Mais de 5 mil eventos cobertos. Não só os eventos, ou seja, as coberturas têm acontecido aqui, tanto que o nosso raio estende-se a pelo menos quase por um pouco todos os distritos da zona norte da província de Zambésia. Bom, até Climane nós já chegamos. A província de Zambésia, se a memória não me trai, dos 22 distritos, acredito que pelo menos uns 5 distritos é que eu não pisei. Mas todos os outros eu já tive acesso. Todos. Fora da província? Fora da província, sim. Já tivemos eventos em Quamba, em Niassa, em Nampula. Já fomos para lá. Já tivemos. Nessas províncias eu cheguei. E eu sei que o Nelson é, digamos assim, é o maior, se não o único produtor aqui em Gurue. É difícil, é fácil viver desta atividade? É difícil, é complicado. Porque exige de nós ainda muito investimento e poucos retornos. Eu sou grato, não pelo fato de ser único no distrito, mas pela confiança que as pessoas atribuem na prestação dos meus serviços. Não posso reclamar muito também, seria abusar demais, mas pelo menos dá para manter o equipamento, o pouco que eu ganho, que consigo colher a maior parte dos eventos que temos feito a cobertura, e também é o suficiente para fazer a assistência da equipe técnica e recorrer tanto às preocupações, às mínimas preocupações que os integrantes dessa equipa apresentam. Com quantos elementos é que a Nelson Produções funciona? Atualmente trabalho oficialmente com 6. São 6 técnicos e extremamente 6 técnicos capacitados, todos eles. Quantos eventos assim em simultâneo aqui a Nelson Produções aguenta? Em média 4 eventos. 4 eventos, digo, quando os eventos não forem daqueles de grande dimensão, como por exemplo coberturas que podem ser feitas numa rua,
E se eu tiver incidência neste dia, com uma cobertura como esta que exige de mim o aparato daquele material e um pouquinho mais de responsabilidade, eu só posso alimentar mais um evento. Mas o outro evento não pode ser do mesmo nível. Assim, não pode, porque aí começa já a escassear os recursos. Assumimos que podemos até ter um elevado número de caixas acústicas, que são as colunas, mas o nosso principal desafio são os outros dispositivos, como os amplificadores, um amplificador profissional daqueles para conseguir arrastar, para expandir um som, daqueles que nós consideramos um som profissional e que chega aos ouvidos e percorre determinadas distâncias. É preciso operar ou gastar aproximadamente pouco mais de acima de 25, entre 25 a 30, 35 mil. É o mínimo de valores que nós temos que adquirir um amplificador. Então, Agora, saímos um pouquinho caro. Sim. E agora, qual é, olhando para o mercado de Guru, onde o poder econômico ainda não satisfaz para conseguirmos, digamos assim, equipamentos grandes, não é? Ou mais profissionais. Qual é a sua tabela? Claro que já disse que o dinheiro não é assim prioridade, mas como é que tem sido a sua negociação com os outros intervenientes, com os seus clientes? Muito bem. Dentro do distrito, a tabela não supera os 20 mil meticais. E nisto, felizmente, a produção conseguiu, neste percurso todo, adquirir uma viatura, porque era o nosso maior sonho, que está ao serviço da própria produção ou da própria produtora, incluindo este valor, não escusa os transportes. Nós temos os pacotes completos, mas olhamos para o tipo do evento, a dimensão do evento, e fizemos uma espécie de uma análise profunda para irmos ao concreto de quanto é possível buscar em termos de valores ou cobrar em termos de valores aquele evento, para não ferirmos sensibilidade também ao nosso cliente. Então os valores poderão variar entre 5 a 20 mil. Variam entre 5 a 20 mil de acordo ou em função do nível do evento. Está feliz? Está realizado? Feliz estou, realizado não. O que é que falta? Bom, continuamos a trabalhar para um dia. O meu maior sonho é ir a uma loja e buscar o material de linhagem, de pré-venda. Tenho certeza que enquanto continuar vivo, é possível. Não importa por quanto mais tempo eu terei que esperar, mas mais dia ou menos dia, isso poderá acontecer. Para eu sentir que estou efetivamente realizado. Eu não quero mais, não digo que eu não vou fazer, porque fora de produzir as caixas acústicas, que são as colunas, para alimentar a própria produção, também temos feito esse serviço para os clientes que apreciam o trabalho. Então, o que eu quero, naturalmente, é ter acesso a um material super profissional que possa ser adquirido numa loja, um material de primeira linhagem. Aí sim, poderemos sentir realizados. Como disse,
não posso não posso reclamar demais. O que tenho, enquanto não conseguir encontrar estes recursos para o efeito, o que temos é suficiente. O que é que falta? Para continuar. O que é que falta para que os promotores de eventos, os organizadores, os produtores estejam mais conectados para que os eventos em Ngurue, ou seja, para que todos os eventos que acontecem em Ngurue sejam um sucesso? O que é que falta? A falta de união. Mas por que não há união? Bom, nós temos aqui uma cultura de trabalhar de forma isolada. Não gostamos de nos dar a mão. E eu penso que Ngurue está mais para um campo de competição, o que não deveria ser. Na minha opinião, o que os promotores deveriam fazer, sempre que um destes promotores criar condições para marcar um evento, solicitassem os outros promotores para o apoiarem. Aí estaríamos a vencer todos. Porque, às vezes, veja só, a maior parte deles, se não todos, são amigos meus. E, por coincidência, um tem um evento no mesmo dia, o outro, neste mesmo dia que já foi marcado um evento também, quer prosperar. Fica complicado. E quando vem ter comigo, a ideia é, se eu não apoio este, então está a favor do outro. Sim, estou a favor do outro e conta. Então, é como se estivesse a sabotar o outro. O outro, exatamente. Já conversamos muito sobre esta questão, porque aquilo não são perdas só para a produção. O que os promotores fazem, provavelmente eles não sabem. Eles colocam-me uma pressão, porque eu tenho que trabalhar aqui, tenho que trabalhar ali, às vezes estou sendo cobrado aqui, porque eu tenho que estar ali, porque eu tenho que fazer isto. Então, aqui é uma política que tem que ser revista. Isto é uma coisa associada a isso também, é a questão da preparação dos eventos. Certo. Ngurue tem a mania de montar os eventos em cima da hora. Certo. Qual é o problema? Bom, às vezes nós vemos em muitas ocasiões, sim, o som é montado no mesmo dia, às pressas. Por vezes, muitas das vezes tem sido, temos que assumir, os tratos que não têm sido muito claros. Os tratos que não têm sido muito claros. Os contratos, os acordos. Os acordos, exatamente. Os acordos. E a outra questão que nos coloca em embaraços é que a programação deve ser feita por antecedência e não se pode naturalmente ignorar a questão dos encontros, porque estas preparações começam exatamente com aqueles pequenos encontros que são feitos. Veja que o que a promotora de um determinado evento decide fazer ou estruturar, decide como estruturar o seu evento, elas não solicitam as partes para estarem ali e chegarem a acordos. Eu tenho a minha visão como técnico de som. Quando chego no local, encontro, por exemplo, o promotor, se o som é para se montar naquele dia, encontro o promotor, ele já fez já foi o seu esqueleto, não é? Do local, onde tem que ficar o quê, etc, por aí fora. E ficamos ali a lutar. Eu chego, por exemplo, o evento vai acontecer às 20, mas eu chego no local, pode-se dar o caso que descarrego o material às 10 horas. E começamos a fazer a nossa montagem. Ficamos ali a discutir, não, porque temos que retirar agora aquilo, porque já tinha sido pregado alguma coisa, porque tinha não sei o quê. O tempo vai passando. E para se montar o sistema de som,
nós temos no mínimo 5 horas de tempo para avaliar. Temos sido muito proativos. Se formos assustados, estamos preparados para isso. É um evento, a título de exemplo, o evento que aconteceu há anos, ligaram-me eram 6h30, mas diziam que às 7h15 o evento tinha que começar. E a nossa política é esta: nós montamos o som e temos 30 minutos no mínimo para avaliar se for um som que deve ser montado às pressas. Mas nem tanto. Às vezes equalizamos quando a coisa já está a acontecer. Porém, esta é a questão de fundo que faz com que os nossos eventos às vezes ultrapassem os tempos, as horas. Então há esta guerra. Eu, mais uma vez, gostava de aproveitar este canal para pedir e aconselhar também aos promotores para que deixem tudo claro, por antecedência, solicitem-nos e vamos discutir o terreno, vamos fazer as demarcações, vamos fazer os croquis, vamos instalar os croquis, que é para no dia do evento, da atividade, não nos procurarmos, não termos que trabalhar com uma espécie de sabotagem, porque isso tinha que estar ali, está a atrasar o meu trabalho, etc, por aí fora. Então penso que são situações que devem ser antecipadas. Eu, por exemplo, sou solicitado naquele dia: olha, Nelson, lembra-se que nós já havíamos feito aquele compromisso, então o dia é hoje. Mas você não me solicitou durante a semana. Eu até pensei que já havia encontrado um outro. Não só não solicitou, assim como também não pagou. Exatamente. Então, mas entretanto quer o som pagar naquele mesmo dia. E eu provavelmente já tenho um compromisso. Então aquela altura que começo a me reinventar, tenho que ir para ali, buscar aquilo, porque eu já não usava há bastante tempo, tenho que colocar um estanho aqui, estender um fio ali, tal coisa começa a atrasar nesses moldes. Nelson está neste percurso já há bastante tempo, e o que acha da nossa juventude, do entretenimento aqui em Ngurue? Está bom? É saudável? Como é que está? Será que, olhando para aquele período das fantasias e agora, como é que estamos? Estamos bem? O que dá para melhorar? Não estamos bem. Alguma coisa está a falhar. Está a falhar muito. Comparativamente àquele período anterior, aquele período não tem comparações. Primeiro porque, veja que hoje nós temos estes desafios. Primeiro, um número considerável de bares ou bom, não diria casas de pastos, porque nós não temos atualmente aqui em Ngurue. As discotecas, nós não temos discotecas em Ngurue. Então, penso que a questão do entretenimento ela precisa de ganhar um reparo. E isto passaria necessariamente que nós, os promotores, também mudássemos um pouquinho de mentalidade, porque isso começa conosco. Quem ativa, quem impulsiona aquele modelo, como digo, entre aspas, de curtição, se assim que posso usar o termo. Sim, a então, o entretenimento, a cultura. Sim, somos nós, porque nós é que proporcionamos isso, nós é que criamos este espaço. Mas se adotarmos umas outras metodologias, termos espaços específicos, não digo que agora não acontece, mas eram poucas vezes que nós vivenciamos aquelas situações em que as pessoas saíam para se divertir nas ruas com todos aqueles riscos, etc. É possível, sim, mas há muitos riscos a correr, muitos. É diferente de ter, por exemplo, um evento acontecer num local fechado, com um pouquinho mais de tranquilidade, com mais responsabilidade, por aí fora. E olhando para a temperatura de Ngurue, que muda de tempo a tempo,
e temos tido dificuldades de promover eventos assim ao Com o ar aberto. livre. Exatamente. E tendo em conta que atualmente não temos as casas que deviam acolher esses eventos, como é o caso da Casa de Cultura. Parece-me que muita gente não tem muita atenção por aquele local. Não acredita muito naquele local, por se tratar ou por considerarem que o local está fora da mão. Então continuamos a apanhar alimentos naqueles locais e tal. Então, a cultura em Gurue também afrouxou muito. Eu penso que há um trabalho que deve ser feito. E não só com os promotores de eventos, mas também com instituições que têm essa responsabilidade, não é? De velar por esta área. Nelson, estamos a chegar ao fim do nosso bate-papo. Sente-se fonte de inspiração para outros jovens? Que mensagem que gostava de deixar para encorajar os outros jovens que estão a começar nesta sua área ou em outras? Muito bem. Bom, o meu primeiro conselho, a minha primeira mensagem de encorajamento: não desistam dos sonhos. E sonhos são sonhos, elas começam por um pensamento, mas só dependem de quem naturalmente vai evidenciar ou vai proporcionar, vai criar condições para este sonho se tornar uma realidade. Eu tive muitos obstáculos, assim como muitos jovens que já implementaram alguns sonhos também passaram por isso. É difícil acreditar num sonho, sendo que é um sonho que provavelmente pode estar num papel, etc. Sem apoios tanto financeiros, nunca deixariam de acreditar. Para materializar um determinado sonho é necessário sermos muito persistentes, mas muito persistentes, e nunca ignorantes também, porque eu aprendi, mesmo com um simples toque de celular, olha, como é que eu tenho que crescer? Tenho que abrir muitas exceções para fazer algumas consultas. Digo, eu nunca tive um professor que sentasse comigo e dissesse: olha, eletrônica funciona assim, assim, assim. Então, os meus maiores desafios foram estes também. Então, eu digo aos jovens: nunca desistam dos sonhos, independentemente das situações que tiverem que enfrentar na trajetória. E outro conselho do fundo: não corram para ganhar de forma imediata. Aí bloqueia naturalmente o seu mercado. Exatamente. Bloqueia naturalmente o seu mercado. Então, faça um estudo de viabilidade, continuem a correr. Fazer um estudo de viabilidade significa observar os prós e contras, o que é que naturalmente quais são as estratégias que tem que usar para o sonho se realizar. Vai fazendo pequenas tentativas em pequenos percursos, e com aquelas experiências tenho certeza que os sonhos vão se realizando pouco a pouco. Então este é o conselho que gostaria de deixar para os jovens: não desistam dos sonhos. Muito obrigado, Nelson, por esta oportunidade de partilharmos um pouco a sua experiência de vida e profissional também. O Guru agradece por esse esforço, pela sua entrega no entretenimento, e porque é uma das referências quando falamos da produção de eventos aqui em Gurue, e é uma marca. Então, nós, como Gurue Podcast, vamos continuar sempre a acompanhar o vosso trabalho, e
para o bem de Gurue e para o bem da nossa cultura. Um abraço a todos, continuem a acompanhar a nossa página no Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. Esta foi uma edição do Gurue Podcast, a voz do Namul, o nosso orgulho. Até a próxima edição. Um abraço. Estamos juntos. Obrigado.